Imagine que você é dono de um bazar na Inglaterra, quando um cliente chega e pede para você tirar cópia de um documento que tem 780 páginas. Você acha esquisito e começa o processo de cópia. Enquanto ele está rolando, você repara que cada página tem um timbre de uma empresa famosa. Você então pega o telefone e liga para a empresa porque você achou esquisito. Isso estava acontecendo na Inglaterra lá em 2007, quando esse funcionário dessa copiadora reparou que uma mulher tinha trazido um dossiê de documentos que pertencia à Ferrari. Na época, provavelmente o funcionário achava que falava da Ferrari de carros, mas não, o processo estava envolvido internamente com a equipe de Fórmula 1. Foi assim que um dos maiores casos de espionagem da história do esporte, talvez do mercado automobilístico, foi descoberto, quando a esposa de um funcionário da McLaren levou os documentos ilegais para uma copiadora. Hoje o Boteco F1 vai relembrar a história do Spygate, que envolveu Hamilton, Ron Dennis, ex-funcionário da Ferrari, ex-funcionário da McLaren, e que mudou a história da Fórmula 1 para sempre. We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history. Deixa eu te dar uma dica, porque esse assunto combina muito com a nossa audiência, né? A gente fala muito aqui no Boteco F1 sobre desempenho, estratégia, tomada de decisão e preparação. E isso também vale para o cuidado pessoal. A calvície é algo muito mais comum do que a gente imagina. Ela afeta uma parte enorme dos homens e mesmo assim ainda é um tabu. Só que hoje existem formas seguras, acessíveis e mais simples de buscar orientação. E aí que entra a Manual, que é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento para calvície, com acompanhamento 100% online. Funciona de forma bem simples, tá? Você acessa o site pelo link que tá aqui na descrição do vídeo, ou pelo QR Code que tá aparecendo na tela. Você responde um questionário de saúde e um médico especialista credenciado avalia o seu caso individualmente. Se houver recomendação, o tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado para o endereço cadastrado, com frete grátis e em uma caixa discreta sem identificação da marca na parte externa, viu? Inclusive eu tenho um aqui, ó, justamente para você ver. Isso aqui é uma caixa normal e aí quando você abre, ó, todos os produtos da Manual estão aqui dentro. E durante o tratamento você ainda conta com atendimento clínico via WhatsApp para tirar dúvidas que sempre aparecem, né? E fazer ajustes quando necessário. Então, se você vem percebendo sinais de queda de cabelo e tá empurrando esse cuidado para depois, esse é o momento de parar de esconder, né? E começar a cuidar. Bate de frente com isso aí, rapaz. Enfrenta. Usa o cupom Boteco F1 para ter 40% de desconto no primeiro pedido com a Manual. O link tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Aí você acessa, responde o questionário e vê qual é a melhor orientação para o seu caso. E muito obrigado, Manual, pelo oferecimento nesta edição do Boteco F1 História. A Fórmula 1 sempre foi um território de velocidade, ego e segredos, mas em 2007, os bastidores da categoria mais tecnológica do planeta viraram palco de uma verdadeira guerra de espionagem. Uma história com documentos secretos, traições internas, ameaças, investigações internacionais e uma multa de 100 milhões de dólares. Esse foi o escândalo que ficou conhecido como Spygate. E até hoje, quase 20 anos depois, ele continua sendo o caso mais absurdo da história da Fórmula 1. Tudo começou dentro da Ferrari. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, a equipe italiana viveu uma das eras mais dominantes da categoria. O Michael Schumacher nas pistas, o Jean Todt na liderança, o Ross Brown na estratégia, o Rory Byrne no projeto do carro. E no meio daquele grupo, considerado o time dos sonhos da Ferrari, que o torcedor até hoje tem muita saudade, estava um homem chamado Nigel Stepney. O Stepney era um dos homens mais importantes da operação da equipe, um veterano respeitado envolvido diretamente no funcionamento técnico da Ferrari, campeã do mundo. Mas em 2007,
alguma coisa mudou. Após a saída de Ross Brown da equipe, a Ferrari passou por uma reorganização interna. E o Stepney ficou profundamente insatisfeito porque ele achou que subiria de cargo. Em entrevistas, ele deixou claro que, depois dessa frustração, queria sair. Disse que a sua carreira estava parada, que precisava de um novo ambiente. Pouco depois, a Ferrari anunciou uma mudança no cargo dele. Na prática, o Stepney foi afastado das pistas. Isso mesmo. Um homem que viveu anos no coração da operação da Ferrari, agora estava longe das corridas. E aquilo parecia mais uma punição silenciosa do que uma promoção. Tinha alguma coisa esquisita no ar. Só que ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Durante o GP dos Estados Unidos de 2007, a Ferrari abriu oficialmente uma investigação criminal contra Nigel Stepney. A acusação? Roubo de informações técnicas confidenciais. E aí, a bomba explodiu. Porque a Ferrari descobriu que um engenheiro da McLaren também estava envolvido. O segundo nome mais famoso do Spygate é o de Mike Coughlan, um dos principais engenheiros da McLaren. De repente, a maior equipe da Itália acusava diretamente a McLaren de possuir segredos industriais roubados. E aquilo rapidamente deixou de ser apenas uma suspeita, virou caso de polícia. No dia em que a Ferrari anunciou a demissão do Nigel Stepney, veio uma outra revelação. A equipe confirmou que estava processando um engenheiro da McLaren. O Mike Coughlan foi imediatamente suspenso. Então surgiu um detalhe que parecia roteiro de filme. A esposa do Coughlan, a Trudy, havia levado documentos da Ferrari até uma copiadora próxima da fábrica da McLaren em Woking, lá na Inglaterra. Só que houve um problema, tá? O funcionário da copiadora percebeu que aqueles papéis eram confidenciais, porque ele viu o nome da Ferrari estampado nos documentos e decidiu bater um telefonema para avisar em Maranello. Foi assim que a Ferrari descobriu tudo. E quando as autoridades investigaram o caso, encontraram algo inacreditável para a Fórmula 1. O Mike Coughlan possuía cerca de 780 páginas de documentação técnica da Ferrari. 780 páginas. Projetos, dados técnicos, informações sobre sistemas do carro, desenvolvimento aerodinâmico, conceitos internos da equipe. Era um dos maiores vazamentos de informação da história do esporte. É muito importante de lembrar nesse ponto que a Fórmula 1, cada equipe deve fabricar o próprio carro. Não existe venda de projeto de uma equipe para outra. O que acontece é uma equipe vender peças, tipo a Haas, que compra caixa de câmbio e motor da Ferrari, por exemplo. Qualquer vazamento que envolve a construção e fabricação do carro como um todo é ilegal. Isso poucas vezes aconteceu na história da Fórmula 1 e o caso do Spygate é o mais famoso de todos eles. A McLaren rapidamente tentou se defender. A equipe alegou que nenhum outro funcionário sabia da existência daqueles documentos. Disse que as informações nunca foram usadas no carro e convidou a FIA para inspecionar completamente seus projetos. Só que a história começou a ficar ainda mais sombria. Porque naquele momento, a temporada de 2007 já era uma panela de pressão. O Lewis Hamilton, novato, sensação da Fórmula 1, brigava internamente contra o Fernando Alonso dentro da própria McLaren. O clima entre os dois virou guerra aberta e no GP da Hungria tudo explodiu. Começou com o Hamilton ignorando ordens da equipe durante a classificação. Aí o Alonso respondeu segurando o Hamilton nos boxes e impedindo o inglês de abrir sua última volta rápida. O Ron Dennis, chefe da McLaren, apareceu furioso nas imagens da transmissão. Mas o pior ainda estava vindo. Na manhã da corrida, o Alonso teria ameaçado Ron Dennis. Segundo relatos da época, o espanhol disse que entregaria e-mails comprometedores entre pilotos da McLaren e o Mike Coughlan, caso a equipe não o apoiasse como primeiro piloto na briga pelo título mundial. E a FIA entrou em cena de forma brutal, tá? Os investigadores tiveram acesso a trocas de e-mails entre Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Pedro de la Rosa. As mensagens mostravam pilotos discutindo informações técnicas da Ferrari. Aquilo mudou completamente o caso. Até então a McLaren dizia que só o Mike Coughlan que tinha acesso ao material. Agora, existiam evidências de que informações da Ferrari
circulavam internamente dentro da equipe. E a FIA percebeu que aquilo não era um simples incidente isolado, era espionagem industrial dentro da Fórmula 1. Em julho de 2007, a FIA realizou a primeira audiência do caso. Naquele momento, apesar de reconhecer que a McLaren possuía material confidencial da Ferrari, a FIA declarou que não existiam provas suficientes de que aquelas informações haviam sido usadas no carro, tá? Como resultado, nenhuma punição imediata. Do outro lado do paddock, a Ferrari ficou furiosa com essa situação. Lembrando que nós estamos falando de uma época em que a disputa pelo campeonato é entre McLaren e Ferrari. A história não acabaria ali, tá? Porque em setembro apareceram provas, e-mails, conversas internas, trocas de informações técnicas. Vendo isso, a FIA teve que reabrir o caso. E dessa vez veio uma sentença histórica. No dia 13 de setembro de 2007, a McLaren recebeu uma das punições mais pesadas já aplicadas no esporte mundial. A equipe foi excluída completamente do campeonato de construtores daquele ano. Todos os pontos foram retirados. Os pilotos Lewis Hamilton e Fernando Alonso só não foram excluídos do campeonato porque o presidente da FOM na época, o Bernie Ecclestone, achou que isso seria um escândalo inimaginável para a Fórmula 1 esportivamente. Então, os dois continuaram no campeonato e disputaram o título daquele ano. Além disso, a McLaren tomou uma multa de 100 milhões de dólares. É a maior multa da história do esporte até hoje. Como eu disse, Alonso e Hamilton continuaram liberados para disputar o Campeonato Mundial de Pilotos, numa decisão extremamente política. Mas o estrago interno na McLaren já era irreversível. A McLaren estava em guerra consigo mesmo. E enquanto Ferrari e McLaren destruíam uma outra fora das pistas, o Kimi Raikkonen aproveitou o caos. Na corrida final do ano no Brasil, o finlandês da Ferrari conquistou o título mundial de 2007 em uma das decisões mais dramáticas da história da Fórmula 1, incluindo até hoje uma falha mecânica no carro do Hamilton que ninguém explicou. Como se fosse o último capítulo perfeito desse roteiro, né? Mas o escândalo ainda não tinha acabado, porque pouco tempo depois, com tudo isso já acontecendo, apareceu a Renault no meio do caminho, também acusada de possuir informações confidenciais da McLaren. Os nudes do time britânico vazaram mesmo. A FIA concluiu que a equipe francesa realmente tinha dados técnicos ilegais, mas escapou de punições severas. No fim, o Spygate deixou marcas profundas na Fórmula 1. A reputação da McLaren foi destruída e ajudou muito a equipe a entrar num ostracismo que durou muito tempo. O time só foi sair agora com a chegada do Zac Brown e de Lando Norris e Oscar Piastri. A relação entre o Alonso e o Hamilton implodiu naquela época. O Ron Dennis entrou em conflito direto com a FIA e com os acionistas da McLaren, sendo retirado do cargo. E a categoria percebeu algo assustador, né? Que na Fórmula 1 moderna, a informação vale tanto quanto velocidade e coisas assim não podem acontecer. Naquele esporte onde milésimos decidem campeonatos, um segredo técnico podia valer um título mundial. E em 2007, a busca desesperada por vantagem transformou a Fórmula 1 num verdadeiro thriller de espionagem. Uma coisa importante, em 2008, a McLaren volta a lutar pelo título mundial e Lewis Hamilton conquista o campeonato em cima da Ferrari de Felipe Massa. Essa história tem de tudo. Pilotos brigando entre eles, Ron Dennis perdendo toda a sua moral dentro da equipe e Fernando Alonso e Hamilton travando uma das rivalidades mais famosas da história da Fórmula 1. O Spygate nunca mais será esquecido e é uma prova de que funcionários insatisfeitos podem causar muitos danos para as equipes.